Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Espaço 5, Espaço da Cultura Digital. A gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre gamificação. Tá? Os conceitos da gamificação dentro da sala de aula e dentro da aula, juntando os conteúdos. Tá? O elemento de jogos. Quais são os elementos dos jogos? Tempo, competição, pontuação. Então a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre a gamificação, que é uma metodologia ativa. Existem, então, diversas metodologias ativas. Entre elas, nós vamos dar ênfase hoje na gamificação. Independente da metodologia ou da nossa aula, precisamos pensar sempre em 3 pontos importantes. Primeiro deles, o que ensinar? Segundo ponto importante, para quem ensinar? E o terceiro ponto, como vamos ensinar? Então, esse como vamos ensinar é a metodologia. Então, hoje a gente vai apresentar um tipo de metodologia que é a gamificação. Essa sala trabalha especificamente com os recursos educacionais digitais, que são as redes. Então, todos os tipos de mídias, áudio, música, videoclipe, podcast, fotos, infográficos, sites, que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, para a gente poder ampliar um pouquinho as nossas aulas, faz parte desse mundo digital, da cultura digital. Então, dentro da cultura digital, nós trabalhamos também com as redes sociais. Tentamos trazer para a sala de aula a importância dessas redes sociais, assim como também as suas consequências do uso racional, tanto de equipamentos, quanto do decorrer das aulas mesmo. Também trabalhamos nessa sala com a educomunicação. A gente agrega nas nossas atividades 4 tipos de informações, que seria a informação, a tecnologia, a comunicação e as mídias. Juntando tudo isso, a gente certamente consegue fazer com que uma atividade seja bastante interativa. Hoje, especificamente, vamos trabalhar a gamificação. Para início de conversa, nós vamos assistir um vídeo bem rápido e, posteriormente, nós vamos conversar um pouquinho sobre pontos que chamaram a atenção nesse decorrer do vídeo. Ok? Esse vídeo, pessoal, ele foi produzido em 2011. E aí fala sobre 54 mil, que ele gera, né, uma renda de 54 bilhões ao ano. Esse vídeo também fala que os estudantes passavam em torno de 10 horas semanais jogando. Hoje em dia ainda é isso? Vocês acreditam que os alunos passam 10 horas por semana jogando? Mais ou menos. Mais, menos? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Por que será que eles passam tanto tempo na frente na tela do jogo? A gamificação não é nada mais, nada menos do que eu trazer esses elementos dos jogos, tá, para dentro da nossa aula. Então, eu vou trazer pontuação, eu vou trazer ranqueamento, eu vou trazer tempo, tá? E vou fazer com que essa dinâmica se torne mais atrativa para o jovem, que é isso que ele procura hoje em dia. Eles passam tanto tempo colado nos jogos, né, na tela de um computador jogando, que se a gente conseguir trazer essa dinâmica para dentro das nossas aulas, a gente consegue também com que eles interajam muito mais conosco. Outra coisa, dá para a gente trabalhar a gamificação tanto na forma plugada, tá, com aparelhos digitais, quanto da forma desplugada também. Para início hoje, a gente vai começar com vocês usando o Kahoot. Alguém já ouviu falar desse site, desse aplicativo? Então, é um aplicativo para gamificação, tá? Então, a gente vai vivenciar a gamificação com os iPads. Então, vocês vão participar de um jogo aqui, de um game aqui. E depois que vocês participarem, a gente volta nessa conversa, tá bom? Então, eu quero que o André vai colocar o número do jogo. No iPad de vocês está escrito lá, em ser PIN de jogo. Digitem esse número que está na tela lá. Esse jogo, pessoal, dá para você fazer com os alunos
O aluno acessa pelo celular e o professor projeta as perguntas. Tá? Ele é interativo, você pode fazer tanto presencialmente quanto virtualmente também. Na tela da TV vai aparecer a pergunta e as 4 alternativas. Vocês vão ler a alternativa e vão responder no iPad. Vocês vão marcar na cor correspondente à resposta certa. Ok? Voltando então. Lembrando. Pergunta aqui, 4 alternativas. Leia a resposta correta e vocês vão marcar pela cor aí. Lembrando, quais são os elementos de jogos, dos games? Tempo e atitude certa ou resposta certa, não é? Então, vocês vão ser ranqueados pelo tempo que vocês demoraram para responder e se vocês responderam certo. Tá? Pode ser que todo mundo acerte, mas o ranqueamento vai se dar pela velocidade com que vocês vão responder. Primeira pergunta. Rio Branco é a capital de qual estado brasileiro? Olha no iPad e vamos lá. Segunda pergunta, vamos lá. Qual polígono tem 3 lados? Próxima pergunta. Vamos ver como é que ficou a pontuação? Já teve uma alteração ali no meio. Já não subiu. Qual cidade é a capital dos Estados Unidos? Ok. Resposta certa, Washington. E aí, vamos ver como é que fica o nosso ranking então? Vamos ver o resultado do nosso jogo. Vamos lá, o nosso pódio. Em terceiro lugar, 01. Em segundo lugar, Grima. Em primeiríssimo lugar, atenção, Liv. Quem é Liv? Parabéns, professora. Você ficou em primeiro lugar no nosso quiz. Essa aula, ela foi feita pelo aplicativo Kahoot. Eu e o André demoramos em torno mais ou menos de 12 minutos para preparar ela, tá? Lógico, a gente fez um tema mais abrangente, né, para que vocês pudessem vivenciar aqui. O site Kahoot é um site bem intuitivo, então você entra, faz teu cadastro e lá mesmo ele vai mostrando para você como que você cria os jogos. Você pode criar quiz, jogo de cartas, entre outros tipos de interações, certo? E para o professor, ele entra no kahoot.com. Para o aluno jogar, ele vai entrar no kahoot.it, que é o que vocês entraram aí, certo? Outra coisa, dá para você trabalhar em grupos. Então, se a sala de aula tiver muito aluno e todos os alunos não tiverem celular ou não tiver computador para todos os alunos jogarem, dá para fazer por times, por equipes, tá? Então, você junta um número de alunos, né, e trabalha isso em forma de equipe. Também dá para trabalhar no presencial, como nós estamos, também dá para trabalhar no online. E para você jogar o Kahoot, fazer uma adaptação dele para o offline, também você pode montar as perguntas, jogar, né, ela na televisão ou então no data show, projetar ela e o aluno fazer com um cartãozinho colorido. Então você joga a pergunta com as cores das respostas, o aluno levanta o cartãozinho, né, que corresponde à pergunta certa, a resposta certa. Nós preparamos para vocês 5 livros digitais. Eles são disponíveis na rede, eles estão gratuitos, né? Então o professor pode acessar através do QR Code ou através daquele endereço ali em cima. Ele vai baixar, vai entrar no OneDrive, onde terão 5 livros de cultura digital, que é o tema dessa sala. Pessoal, a gamificação, então, só para a gente concluir, ela não é um bicho de 7 cabeças. É você trazer os elementos básicos de jogos, tá? Então, trazer tempo, pontuação, ranking, para dentro do conteúdo que vocês trabalham em sala de aula. Tá? Isso pode ser feito tanto por meio digital, quanto offline também, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham vivenciado, né? É uma aulinha um pouco curta, mas que borbulhem ideias na cabeça de vocês.